Hoje pela manhã tivemos a primeira reunião da Comissão Especial do Impeachment. Oportunidade em que elegemos o presidente da comissão, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, e também do relator, o senador Antônio Augusto Anastasia, do PSDB, de Minas Gerais, bem como definimos o calendário dos trabalhos daquele colegiado. Preliminarmente, quero expressar aqui que com muito orgulho e responsabilidade participo daquela comissão especial, representando, sobretudo, o Estado de Santa Catarina, onde a comissão, esta que irá analisar o pedido de afastamento da Presidente da República. E é justamente para falar sobre o impeachment, senadora Ana Amélia, e os trabalhos desta comissão que ocupa a tribuna nesta tarde, nesta Casa Legislativa. Iniciamos hoje uma discussão e avaliação de um processo histórico. História essa que é escrita diariamente por nós, homens e mulheres, mediante nossas ações e nossas decisões. Não há dúvida que somos diferentes e temos pensamentos e posições diferentes. Porém, a democracia, na sua essência, pressupõe que devemos respeitar as opiniões divergentes. Nos próximos 15 dias, os olhos da nação brasileira estarão voltados para aquela comissão. Entendo que os nossos trabalhos deverão ser pautados pelo equilíbrio, pela serenidade, pela prudência, pelo respeito às normas, às leis e à democracia. Devemos respeitar o direito à ampla defesa e ao contraditório. Está muito claro para todos nós que naquela comissão os debates seguirão um ritmo formal, dentro da competência constitucional desta Casa, prevista no artigo 52, inciso 1º da Carta Magna e do disposto no regimento interno do Senado Federal, buscando sempre analisar a existência ou não de crime de responsabilidade por parte da Presidente da República, atendendo assim também ao dispositivo do artigo 85, incisos 6º e 7º da nossa Constituição, bem como das disposições da Lei 1079 de 1950. No entanto, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Senado, é importante que se diga a verdade. O que a maioria dos brasileiros pensam, o que vem sendo dito a respeito na imprensa e pela classe política de um modo geral, é que a Presidente da República encontra-se nesta situação porque levou o país a uma crise econômica sem precedente, bem como perdeu a confiança de todos os agentes econômicos e da população em geral. Um presidente da República não é afastado por um mero aspecto formal, e sim pelo conjunto de fatores. Motivo não nos faltam. Não seria exagero afirmar que o governo não possui mais as mínimas condições de governabilidade. Não tem apoio parlamentar, não tem apoio popular. Muitas vezes não teve aqui nesta casa nem o apoio do seu próprio partido. O atual processo de impeachment apenas reforça o que aconteceu em nosso país nos últimos tempos. Numa sucessão de equívocos que se perpetuaram, o governo gastou muito e gastou mal, muitas vezes sem nenhum compromisso com o orçamento, transformando o orçamento numa mera peça contábil. A democracia não pode permitir tais excessos e tais exageros. A verdade é que se o Brasil fosse uma empresa, inevitavelmente estaria falido, diante do monumental desequilíbrio entre receita e despesa. Como dizia Peter Drucker, abre aspas, não existe país subdesenvolvido, existem países subgovernados. Alguns dias atrás,
ocupei a tribuna desta casa para expressar a minha preocupação com o caos econômico que estávamos vivendo e, sobretudo, com as consequências dele. Na oportunidade, mencionei que era urgente a necessidade de um pacto nacional, onde situação e oposição pudessem esquecer suas diferenças, sentarem à mesma mesa e apresentarem um plano de salvação nacional. Os fatos são esses. O governo está desestruturado, a máquina pública emperrada e os servidores desmotivados. A dívida pública chegou a patamares alarmantes. Há um sério risco de falência do setor público. Os estados e os municípios já estão em queda livre. A economia também. O mercado perdeu a confiança no país. Os investidores inseguros estão em estado de espera, aguardando o desenrolar do processo do impeachment. Senhora Presidente, não existe presidencialismo sem um presidente forte. E, lamentavelmente, a atual presidente já há muito perdeu esta credibilidade. O desemprego e a inflação estão na ordem do dia. Entendo que o presidente da República tem que ser um indutor, um animador, um aglutinador dos anseios de seu povo, um produtor do desenvolvimento econômico e social, proporcionando aos brasileiros e às brasileiras um novo tempo. Quanto ao Senado Federal, cabe cumprir o seu papel constitucional, com a responsabilidade e sobriedade. E este senador, investido nesse momento na condição de julgador, cumprirá com altivez o seu papel, não decepcionando aqueles que o elegeram e também da população brasileira. Passo esse capítulo e passado esse capítulo dramático da vida brasileira, espera-se que o governo se reencontre com os brasileiros e brasileiras e reencontre também a estabilidade fiscal e monetária e também o tão sonhado crescimento econômico. Os brasileiros, confiantes que estão, esperam e merecem um governo mais eficiente, um país melhor, mais justo e mais ético. Não há dúvidas de que não seria exagero afirmar que o atual governo não reúne mais as mínimas condições de governabilidade. O governo está quebrado, a máquina emperrada e os servidores desmotivados. O governo perdeu o rumo. E o presidencialismo, como eu falei, não existe, não funciona sem um presidente forte. Porque um presidente da República tem que ser um animador, tem que ser o produtor, tem que ser o indutor de políticas públicas capaz de colocar o país no rumo, capaz de implantar um plano de estrutura, um plano estrutural necessário que privilegie quem produz e quem trabalha, e que é o que não está acontecendo hoje, porque o país está parado. O sentimento majoritário do povo de Santa Catarina e do Brasil é pela mudança, lamentavelmente pela mudança, porque esse momento é um momento dramático da vida nacional, que evidentemente merece o nosso respeito, a nossa consideração, mas requer de nós uma atitude firme, real, urgente, para que o país possa sair da crise que se encontra. Portanto, não posso deixar daqui de mencionar que esse é um desafio que nós temos pela frente e que esse desafio seja construído com equilíbrio e serenidade por todos nós e que todos nós possamos sair daqui e sair desse projeto, senadora Simone, mais fortalecido do que nós entramos, porque o que nós desejamos é um Brasil forte, produtivo, gerando oportunidade, empregos para a nossa gente e, sobretudo, que ele possa voltar a crescer, prosperar e que os brasileiros e as brasileiras possam crescer junto com o Brasil. Esse seria o meu pronunciamento desta noite. Senhora Presidente, muito obrigado pela atenção e muito obrigado aos senadores que me antecederam.